Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui para falar sobre uma decisão recente da primeira turma do STF que manteve o vínculo de emprego de um funcionário que trabalhava para uma empresa terceirizada do iFood. E essa sessão do STF, no dia 6 de agosto de 2024, gerou muita polêmica, pessoal. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês acionem o sino de notificações. Caso você não esteja inscrito aqui no YouTube, no Instagram, se inscreva no nosso canal, se inscreva para que você continue sempre recebendo esse conteúdo ligado a direito do trabalho. Peço também que vocês deem o like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham acesso a esses conteúdos recentes de direito do trabalho e esses julgados recentes. Pessoal, foi como eu falei para vocês, teve uma sessão da primeira turma no dia 6 de agosto de 2024 que deu o que falar, pessoal. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele sustentou a tese que em um determinado processo era uma reclamação ao STF. Essa decisão dele, qual foi o entendimento dele? Ele foi contrário à terceirização naquele ponto específico, inclusive questionando naquele aspecto a responsabilidade subsidiária da Justiça do Trabalho. Nós sabemos muito bem que a responsabilidade subsidiária já é algo pacificado no TST e também pelo STF. A tese 725 do STF, até quando ela exclui em alguns aspectos o vínculo de emprego, ela mantém a responsabilidade subsidiária, mas isso é um outro assunto que nós vamos conversar. Mas nesse ponto, ele não concordou com o vínculo de emprego que tinha sido julgado procedente pelo TRT-1 aqui do Rio de Janeiro. Ele alegou que não havia responsabilidade subsidiária, alegou que não havia vínculo de emprego ali. Só que, ao contrário do que o ministro Alexandre de Moraes sustentou, o próprio relator dessa reclamação, ministro Zanin, o ministro Dino e também a nossa ministra Carmen Lúcia, eles foram claríssimos, dizendo o seguinte: existe a responsabilidade subsidiária e, como já disse até o ministro Dino, ela estava desde já prevista na Lei 6.019, artigo 5º-A. Então, ele já deixou claro que está na lei, não cabendo interpretação. Aí o ministro Zanin, inclusive, corroborou com essa tese de que havia o vínculo de emprego naquele caso específico. Porque o que acontece? O ministro Zanin até comentou que em julgados antigos, até recentes do STF, e pela tese 725, não são todos os casos que serão decretados ali o vínculo de emprego. Qual tem sido o entendimento do STF quando a gente fala de vínculo de emprego com essas plataformas de aplicativo, como, por exemplo, no caso do iFood? Eles não concordam que existe vínculo de emprego entre o empregador e o iFood, ou o empregador e o outro aplicativo de emprego. É isso que fala a tese 725. Isso é uma coisa. Só que o ministro alertou o seguinte:
Não se trata disso. Não se trata aqui na questão, nesse julgado, de avaliar ou não o vínculo de emprego desse reclamante com o iFood. O que estava discutindo ali era o vínculo de emprego do reclamante com a empresa terceirizada, entregadora dos alimentos. Era essa que era a discussão. Essa empresa terceirizada, entregadora dos alimentos, era ela que possuía o vínculo de relação contratual com o iFood. Esse foi a grande sustentação e a grande tese argumentada e sustentada pelo ministro Zanin, Carmen Lúcia, até pelo ministro Dino. Essa que foi a questão. E esse julgado, ele foi para o vínculo de emprego. Então perceba, pessoal, muitas vezes alguns assuntos, alguns temas, eles parecem muito bobos. O tema vínculo de emprego, se você olhar de forma fria, quantas vezes eu aqui conversei com vocês sobre vínculo de emprego, caindo sempre vínculo de emprego na prova do OAB, caindo vínculo de emprego no concurso público. Eu aqui, quando converso com vocês sobre a prática trabalhista, aqui vai a dica para os jovens advogados, eu sempre teço comentários aqui sobre o vínculo de emprego, eu sempre levanto aquela questão, como já dizia a professora Maria Inês Gerardo, aqui do Rio de Janeiro, do TRT do Rio, eu sempre uso o que ela falava nas aulas dela, o SHOP, para você definir se tem ou não o vínculo de emprego, você tem que entender os requisitos do vínculo de emprego, as características do vínculo de emprego. E ela sempre fala do SHOP: subordinação, habitualidade, onerosidade, prestado por pessoa física e de forma pessoal. Esse é o SHOP. E para alguns, pode achar que isso é bobo, pode até achar que isso é simplório. Mas vejam, quando a gente conhece o básico, esse tema chegou aonde? Chegou lá no Supremo Tribunal Federal. Então não adianta às vezes você estudar temas extremamente complexos e não conhecer o básico. Porque olha como é que foi a linha de raciocínio que julgou improcedente a reclamação ao STF número 66341, mantendo a decisão do TRT do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Essa reclamação foi direcionada ao STF, dizendo que a decisão do TRT Rio contrariava decisões do Supremo Tribunal Federal que a autorizava outras formas de contratação diferentes da CLT. Essa reclamação basicamente alegava isso. Ou que o STF já tinha decidido nesse sentido, de que podem haver outras formas de contratação. Só que, na verdade, quando se estudou o caso de forma prática ali, por esses ministros que eu já falei, o ministro Alexandre de Moraes entendia nessa linha. Entendia que a decisão do TRT era totalmente contrária a esse entendimento, supostamente do STF, que defendia outras formas de contratação. Só que os outros ministros falaram: não é isso do que se trata. Nós não estamos defendendo aqui outras formas de contratação. Essas outras formas de contratação já foram balizadas aqui pelo STF. Tudo bem. Só que essa ação lá de baixo do TRT da primeira região, ele está falando do vínculo de emprego e não com o iFood. Ele está falando, não é com o tomador do serviço, é vínculo de emprego com o prestador do serviço, a empresa de entregas. Era uma empresa de entregas, que era o prestador do serviço,
tinha contrato de trabalho, teoricamente, teria o contrato de trabalho com o reclamante e teria o contrato de prestação de serviço, um contrato civil com a iFood. Uma relação tripartida aí. 3 pessoas, reclamante, prestadora de serviço e tomador dos serviços. Gente, nada mais, nada menos do que a boa e velha o quê? Terceirização. Tem nada de novidade aqui. Só que eles foram para a ideia de que esse reclamante estava questionando o vínculo com a iFood. Não tinha vínculo com a iFood. Era o vínculo com a prestadora do serviço. E lá, no julgado anterior, na ação principal, o iFood tampouco recorreu, que foi outro ponto que foi levantado pelo ministro Zanin e pela Carmen Lúcia. O ministro Zanin ainda falou o seguinte, olha só, eu teria muitas dúvidas em afastar a responsabilidade subsidiária desse caso, mas não vou nem entrar nesse tema, porque o iFood não recorreu. Então, quem conhece de direito, você, jovem advogada, jovem advogado, já sabe que fez coisa julgada, transitou em julgado. Então não tem mais que conversar sobre isso. As portas fecharam. A ministra Carmen Lúcia, inclusive, falou o seguinte, ela continuou esse assunto. Ele não recorreu, o interessado não recorreu e não cabe a nós de ofício tomar essa decisão. Também isso, fica a dica até para o próximo, uma questão aí futura, seja de prova do OAB ou para os concursos que virão aí ligados a direito do trabalho. Inclusive, já existe possibilidade de ter TRT-RJ, TRT1 no ano de 2025. Né? Já foi autorizado pelo TRT a contratação de banca do concurso público, ainda não tem banca examinadora, ainda não tem banca de concurso, não foi decidido, só foi autorizado, porque o certame anterior se encerra agora em agosto, então já pode fazer novo concurso. Então já estamos aqui, final de agosto, acho que seja muito difícil ter uma prova esse ano. Pode existir essa possibilidade? Existe, mas seria bem corrido. Então, fica atento. Final de 2024 para início de 2025, já cabe você dar uma estudada para as provas do TRT. E outros aqui, vai ter TRT no Ceará. Tem outros concursos aqui que caem direito do trabalho, que pode cair esse tema. O STF, a ministra, na sessão falou que já que o iFood, a parte interessada, não recorreu, não cabe ao STF decidir de ofício. Olha só, já é algo a se perguntar aqui. Então, foi isso que aconteceu. Esse é o primeiro ponto. Então, não vamos falar sobre responsável subsidiário, que não é esse ponto aqui. Eles estão discutindo sobre o vínculo de emprego. E olha só toda a linha de raciocínio que eles falaram aqui. Primeiro, foi comprovada nas decisões do TRT que havia subordinação hierárquica. Essa empresa entregadora, ela determinava horários específicos para esse funcionário trabalhar. Primeiro cheiro de subordinação, primeiro sinal de subordinação. Se você está dizendo para o seu funcionário que você é obrigado a trabalhar de 9 às 18, cá entre nós aqui, não tem como você fugir da subordinação hierárquica, né? Outra coisa que determinava a subordinação hierárquica. Essa empresa determinava que esse reclamante, esses funcionários dela, trabalhassem de forma exclusiva para eles. Eles não poderiam se filiar a outros aplicativos de entrega. Inclusive, indo ao contrário da CLT, que muitos não sabem disso, tá? Mas a CLT, muitas vezes, ela não proíbe
que eu, funcionário de CLT, trabalhe para outra empresa. Não está no senso comum, essa aqui é a verdade, mas a CLT não proíbe, tá? Só te dou essa informação. Então, essa empresa entregadora obrigava a esses funcionários, atualmente funcionários, a esse reclamante, a ter exclusividade. Olha a subordinação. Segundo a decisão do TRT-RJ, que foi mencionado aqui nos autos da reclamação, pela relatoria do ministro Zanin, olha só, salário fixo, onerosidade, subordinação, habitualidade, onerosidade, onerar, pagamento, salário, determinava salário fixo, determinava descanso semanal. Como é que não tem subordinação? Como é que não tem onerosidade? Olha só, subordinação hierárquica com a jornada de trabalho, exclusividade do entregador. Se ele era exclusivo, se ele tinha horários e dias para trabalhar, era, como diz o artigo 3º da CLT, não eventual. Esse trabalho não era eventual. Habitualidade. O H do SHOP, habitualidade, ou como a gente diz aqui na CLT, não eventualidade. Já falei aqui que tinha sido estipulado um salário fixo, um descanso semanal, e eu reitero aqui que, havendo esse trio de sujeitos nessa relação, empregado, prestador de serviços e tomador dos serviços, existe a terceirização lícita. Havendo a terceirização lícita, cabe sim a responsabilidade subsidiária. Até porque eu já disse que era exclusivo com o iFood. Então, essa decisão chamou muita atenção nas últimas semanas, porque o ministro Alexandre de Moraes ele foi sustentar totalmente ao contrário do que a maioria deles, ministros, seus pares ministros do STF, na própria turma, falou o seguinte: gente, esse caso aqui é totalmente terceirização lícita, não tem nada de errado nisso, não há que se dar procedência a essa reclamação. Nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes, que não deve conhecer muito de direito do trabalho, ficou aqui como voto vencido, e pelo que eu vi, ele até acompanhou, ele percebeu que estava errado e até acompanhou. Então, pessoal, eu acho esse tema bem interessante para a gente estudar. É um assunto muito legal que pode vir nas próximas provas aí, e com certeza para você da prática trabalhista já dá uma outra janela de opções aqui, caso isso aconteça no caso concreto com você. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo, e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.